Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois dos romances mais famosos e, sinceramente, mais arrepiantes do século XX. Cada um deles pinta um quadro, um pesadelo completamente diferente para o futuro da humanidade. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell. Olha, já de cara, os slogans desses dois mundos, eles dizem tudo, né? De um lado, a gente tem essa promessa de comunidade, identidade, estabilidade, que soa até bem reconfortante. Mas do outro, é uma inversão total da lógica. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Chega a dar um calafrio. A pergunta que fica é: de onde vieram essas ideias, essas visões tão pesadas? Para a gente entender de verdade esses livros, a gente tem que voltar no tempo e olhar para o mundo que criou esses dois autores, o Aldous Huxley e o George Orwell. Então vamos lá. A Era dos Extremos. É aqui que tudo começa. A gente está falando do caos do início do século XX, que inspirou esses dois gigantes da literatura. E não é para menos. O historiador Eric Hobsbawm batizou esse período justamente de A Era dos Extremos. Foi uma época que, sem exagero, testou a humanidade até o limite. Pensa só no cenário. Impérios que existiam há séculos simplesmente desmoronando. Uma brutalidade na guerra que ninguém nunca tinha visto antes. E no meio disso tudo, o surgimento de ideologias super radicais prometendo resolver tudo, mas, muitas vezes, a um custo altíssimo. Era como se o chão estivesse sumindo debaixo dos pés de todo mundo. E olha, não foi uma crise ou outra, foi uma pancada atrás da outra. A Primeira Guerra mal acaba e já vem a Revolução Bolchevique. Aí vem a quebra da Bolsa de Nova York, que joga o mundo numa crise econômica sem fim. E o que acontece? Regimes totalitários começam a pipocar na Itália, na Alemanha, na União Soviética e, para fechar com chave de ouro, a Segunda Guerra Mundial. Não tinha como respirar. Essa sequência de eventos foi o que forjou a visão de mundo do Huxley e do Orwell. E bem no olho desse furacão surge um conceito novo e assustador: o totalitarismo. O que é isso? É basicamente um sistema político onde o Estado se acha no direito de controlar tudo, cada pedacinho da vida pública e privada das pessoas, sem limite nenhum de autoridade. E os exemplos mais aterrorizantes que a gente teve disso foram, claro, o stalinismo e o nazismo. O mundo ficou completamente rachado, polarizado de um jeito perigoso. De um lado, na extrema esquerda, os comunistas. Do outro, na extrema direita, os nacional-socialistas de Hitler. E o ponto em comum? Ambos prometiam soluções radicais, varrer os problemas do mundo para debaixo do tapete. E foi essa briga de extremos que acabou definindo toda uma era. Certo, agora vamos para o primeiro aviso, o de Huxley, o controle pelo prazer. E aqui a coisa fica interessante, porque a resposta dele para todo aquele caos foi surpreendente. Ele não imaginou um futuro onde as pessoas seriam controladas pela força. Não. Ele imaginou um futuro onde seriam controladas pela sedução, pelo prazer. Pensa numa prisão tão confortável que ninguém nem pensa em fugir. O estalo para o Huxley veio numa visita aos Estados Unidos. Ele viu de perto o que chamou de americanização do mundo e ficou bem preocupado. Ele viu um futuro sendo desenhado pela produção em massa, pelo consumismo desenfreado e por uma obsessão quase científica em melhorar o ser humano. Sabe, o modelo do Henry Ford de eficiência acima de tudo, aquilo, para ele, era um fantasma que assombrava o futuro. E como esse estado mundial do livro dele faz isso? Bom, ele tem um verdadeiro arsenal de ferramentas. Primeiro, a engenharia genética. As pessoas já nascem em frascos, predestinadas a uma casta social. Depois, a hipnopedia, que é uma lavagem cerebral durante o sono. Tem o soma, uma droga que te dá felicidade instantânea, sem ressaca, sem consequência. E até a liberação sexual é usada como ferramenta para ninguém criar laços emocionais fortes demais. O mais curioso é que o próprio Huxley, anos depois, disse que a visão dele era muito mais provável de acontecer do que a do Orwell. Por quê? Porque ele acreditava que o controle perfeito não viria pela força, mas sim por uma manipulação sutil, quase não violenta, reforçando os comportamentos que o Estado quer. Afinal, faz sentido. É bem mais fácil controlar alguém que nem percebe que está sendo controlado, né? Ok, agora a gente vira a chave completamente. Vamos pro aviso de Orwell, o controle pela dor. Se o mundo de Huxley era uma prisão confortável, o de Orwell é a imagem de uma bota esmagando um rosto humano, para sempre. É um contraste brutal. Aqui não tem sedução, tem terror político, medo e dor o tempo todo. E essa frase icônica de 1984 resume tudo.
Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A gente precisa lembrar que o Orwell viveu isso na pele. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola e viu de perto como as forças stalinistas operavam. Essa experiência com um Estado baseado em mentiras, em brutalidade, em reescrever a história todo dia, isso foi a matéria-prima para o pesadelo que ele criou. O grande tema de Orwell era esse, o abuso de poder. Ele não estava viajando num futuro de ficção científica distante. Não. Ele estava pegando o que já existia na época dele, como a Alemanha nazista e principalmente a União Soviética de Stalin, e levando essas realidades ao seu extremo lógico, a sua conclusão mais sombria e aterrorizante. E as ferramentas do partido em 1984 são diretas, brutais. Tem as teletelas, que vigiam e ouvem o tempo todo, em todo lugar. A polícia das ideias, pronta para punir qualquer pensamento que saia da linha. A nova língua, uma linguagem criada para tornar impossível até mesmo pensar em rebelião. E, claro, o Ministério da Verdade, que passa o dia inteiro mudando o passado. Aqui não tem sutileza. O controle é na base do medo explícito. Beleza. Agora, o legado duradouro de tudo isso. Por que esses dois pesadelos ainda nos assombram tanto hoje em dia? A verdade é que, mesmo tendo sido escritos há muitas décadas, os avisos desses dois livros talvez nunca tenham sido tão relevantes. Eles continuam ecoando no nosso mundo de jeitos bem surpreendentes. Olha só essa comparação. Fica muito claro, né? O método de Huxley é o prazer, o condicionamento. O de Orwell é a dor, a vigilância. Em um mundo que se proíbe a dor, a família, a arte, no outro que se proíbe a verdade, a privacidade, o livre pensamento. Mas no fim das contas, o resultado é bizarramente parecido. As pessoas acabam amando a própria opressão, seja por prazer ou por medo. E não é difícil ver os ecos desses avisos por aí hoje. Pensa nos debates sobre vigilância e privacidade de dados, no uso da linguagem e das fake news na política, nas críticas sobre como as redes sociais afetam nossa felicidade, nossa conformidade e, claro, em toda a discussão ética sobre os avanços da engenharia genética. Parece que eles estavam olhando numa bola de cristal, né? E tudo isso nos leva a uma pergunta final, a grande provocação que esses dois livros deixam no ar. Qual desses avisos parece mais presente hoje? Será que o maior perigo é o mundo que nos oprime com aquilo que a gente odeia, como em Orwell? Ou será que é o mundo que nos destrói justamente com aquilo que a gente ama, como imaginou Huxley? Essa é uma pergunta que talvez ainda não tenha resposta.